Olá, eu sou Fabrício Nox, tarólogo e terapeuta holístico, e seja muito bem-vindo ao meu canal no dia mais quente da tua vida, no caso da minha, porque eu não sei se na tua cidade tá calor ou não, né? Então, esse vídeo basicamente é pra gente conversar, falar a respeito da vida, né? E eu tenho a triste e feliz ao mesmo tempo missão de colocar uma dúvida, um pensamento na tua cabeça hoje, né? E qual seria essa dúvida, esse pensamento? Eu vinha pensando hoje, literalmente hoje, por conta dos atendimentos e do que vinha acontecendo, né, dentro deles, sobre essa situação de clientes que me falavam que não conseguiam sentir, que não conseguiam se apaixonar, que não conseguiam ali vivenciar uma experiência real, que não conseguiam se entregar a uma vivência, seja por estarem machucados, sejam por terem vivenciado algo ruim ou coisas do gênero, né? E daí eu cheguei a uma leve conclusão. Muitas das pessoas me perguntam assim: Fabrício, por que eu não consigo sentir? Por que eu não consigo ter alguma emoção por alguém novo, me libertar, me soltar a respeito disso? Gente, por incrível que pareça, a única conclusão que eu pude chegar, que talvez seja diferente da que você espera ouvir, é literalmente porque a gente está mentindo. Por conta da mentira. E aí você vai ter que lidar um pouquinho com isso e pensar um pouquinho a respeito. Então se abre um pouquinho para conversar comigo. Por que eu acredito e cheguei a essa conclusão de que a mentira é a única coisa que faz com que você não entenda e não vivencie e não se abra para um relacionamento? Então vamos pensar um pouquinho. O que é que a mentira é? Né? A mentira é uma história contada, é uma situação inventada, é um disfarce, uma máscara criada. Eu acredito que seja, pelo menos, né? Com esse conceito. E por que a gente usa mentira? Existem N motivos de por que a gente acaba contando uma mentira. Seja para se sentir melhor, seja para fazer com que alguém se sinta melhor, seja para facilitar o entendimento sobre algo. Por exemplo, aquela tua amiga que pergunta 30 vezes se está tudo bem, e você diz, aham, tá ótimo. Sendo que por dentro pode não estar, né? E ninguém parou para pensar ainda para onde a verdade vai quando a gente mente. Né? Será que a verdade fica dentro da gente, estocada ali, esperando o melhor momento de ser usada? Ou será que cada vez que a gente conta uma mentira, mesmo que ela seja boba, que ela seja pequena, a verdade se afaste cada vez de nós? Né? Cada vez mais a verdade vai se afastando e indo embora. Por que eu digo isso? Porque olha só, se você não tem uma verdade, se você não consegue falar a verdade, e quando eu falo de falar a verdade, eu não falo de mentir para os outros, eu falo, às vezes, até mentir para a gente. Se você não consegue falar a verdade, você não consegue identificar a verdade, você não consegue ver a verdade ao teu redor. E quando a gente fala de ver a verdade ao teu redor, eu não falo apenas de perceber quando alguém está falando a verdade ou não, mas eu falo da verdade a respeito de tudo. A verdade sobre as emoções, a verdade sobre os pensamentos, a verdade sobre como encaramos as outras coisas, né? Por exemplo, se tem uma coisa que eu tenho como marcante para mim, é que sempre que alguém conta uma verdade, eu sinto, eu consigo ser tocado por essa verdade de alguma forma. E eu consigo identificar essa verdade. Eu acredito que vocês também. Isso pode acontecer dentro de um filme, dentro de uma música, dentro de uma conversa. Quando você sente a verdade, o teu corpo reage a essa verdade. E quando você mente, eu acredito que essa verdade, essa capacidade de entender e enxergar a verdade diminui. Vai diminuindo e diminuindo, até sumir. Então eu acho que quando a gente deixa, entre aspas, de sentir, significa que a gente mentiu demais. E toda vez que a gente mente, a gente coloca uma camada em cima da nossa verdade e da nossa capacidade de ver verdade. Então como você iria se apaixonar, como você iria sentir alguma coisa, se você não tem um parâmetro do que é real e do que não é real? Né? E como seria driblar tudo isso? Eu acho que uma forma de driblar esse sentimento de não sentir é buscar ser sincero, é buscar trazer verdade. Para cada um dos pensamentos, para cada um dos contatos, para cada uma das conversas que você tiver, seja honesto e verdadeiro. Seja verdadeiro consigo mesmo, com os teus pensamentos, seja verdadeiro com a tua forma de ser. Abrace quem você é e traga essa verdade à tona. Porque aí você vai se aproximar cada vez mais do entendimento. E eu acredito que o entendimento vem com a verdade. Até porque uma vez Jesus disse que ele era a verdade e a luz, né? Assim, o caminho, a verdade e a luz. Então, se existe verdade, você consegue sentir. E se você mente em cima de qualquer coisa, você cria uma camada que impede que você reconheça a verdade. Se você não reconhece a verdade, você não é tocado por ela.
E se você não é tocado por ela, logo você deixa de sentir, porque existe verdade em tudo, né? É engraçado a gente pensar a respeito disso e meio que se torna um paradoxo, a gente fica ali alimentando esse pensamento. Será que eu estou mentindo para mim mesmo? Será que eu não estou aceitando alguma situação? Por que eu não estou aceitando isso? Né? E por que eu estou me pausando tanto em me abraçar e me entender a respeito de cada uma das coisas? Dá para entender mais ou menos o que eu estou falando? Porque às vezes eu fico pensando que os meus pensamentos acabam indo um pouco fundo demais e eu acabo me perdendo enquanto eu estou comunicando para vocês. Então, se em algum momento da tua vida, que esse é o maior ponto desse vídeo, né? Como o maior ponto do vídeo, a gente merece uma girada de leque. Esse é o maior ponto desse vídeo. Se você não consegue mais sentir, se você não consegue mais ver a verdade, expressar a verdade, ter uma verdade, né, ou enxergar a verdade nas outras coisas, ou mesmo não sentir nada, para e pensa se você não está mentindo para si mesmo. Para e pensa se você não está mentindo para si mesmo no seu cotidiano, na sua forma de pensar, no estilo de vida que você escolheu. Né? Veja se você não está se afastando da sua essência. Eu acho que se afastar da nossa essência é a única coisa que pode fazer com que a gente não sinta mais nada. A única coisa que pode ali literalmente ofuscar a nossa capacidade de sentir. É deixar de se conectar com quem nós somos. Então, fica esse pensamento. Não queria deixar você dormir hoje, né, sem pensar nisso. Então eu vim aqui trazer esse pensamento para vocês. E fica como um dever de casa. Né? Para, pensa, veja aquilo que você está mentindo para si mesmo, aquilo que está omitindo, que não está conseguindo ter acesso, o que poderia mudar e por que você não está mudando isso no agora. Né? Será que a gente está ali vivendo uma convenção tão grande que precisa montar camadas sobre camadas a respeito de quem nós somos para que a gente se sinta bem com isso e gradativamente se afastando do sentimento, entende? Vamos pensar a respeito disso, eu acho que o caminho é esse. Se você tem alguma coisa para acrescentar nesse pensamento, coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu vou adorar ler e conversar com você também. Um grandioso beijo, um abraço, e eu espero que vocês consigam ficar bem com esses pensamentos, né? E se não ficar bem, conversa comigo também. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para você. Daqui a pouquinho tem uma leitura especial só para saber da nossa verdade interior, né? Brincadeira, só para saber sobre o que vai estar por vir, né? Nesse nosso sentido, nessa nossa vida. E eu espero que você goste e até daqui a pouquinho. Um grande beijo. E não esquece de se inscrever e deixar um joinha, tá? Tchau!